Então vamos lá, meus queridos aprovados. Nossa aula de hoje é de polaridade das moléculas e interações intermoleculares. Vocês estão vendo, vocês estão me vendo, né? Quem está assistindo a aula pela plataforma, né? E está vendo também o nosso material, correto? Me confirmem, por favor. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Forças intermoleculares. A aula de agora de polo de polo de polo induzido e ligação de hidrogênio. Sandrão, quer forças intermoleculares? Então vamos lá. Olha só, meus queridos. Quando você tem um A. Opa, deixa eu consertar aqui. Quando você tem um átomo ligado a um outro átomo, esse tipo de interação a gente viu nas aulas, nossas aulas para trás. Isso aqui é uma ligação química. Bacana? Agora eu pergunto a você: a ligação química é o que mantém os átomos ligados. E o que mantém as moléculas ligadas? Por exemplo, eu tenho um copo, certo? Dentro do copo eu tenho água, só que dentro desse copo eu tenho milhões, bilhões, heptalhões, mols de moléculas de água, certo? Então eu tenho aqui dentro o oxigênio ligado a hidrogênio, aí eu tenho outra molécula de oxigênio aqui, certo? Aí eu tenho outra molécula de oxigênio aqui. A minha pergunta é: o que é que mantém essas moléculas juntas ao ponto de deixá-las no estado líquido e eu poder bebê-las? Existe uma interação entre essas moléculas que é justamente o que a gente chama de interações intermoleculares, certo? Então, o que mantém os átomos ligados são as ligações químicas. Agora, o que mantém as moléculas atraídas, seja no estado sólido, líquido ou até mesmo gasoso, são as interações intermoleculares. Por isso que se chama intermoleculares. Quer dizer, fora da molécula. Geralmente, as ligações químicas também podem ser chamadas de interações intramoleculares, ou seja, intra quer dizer dentro da molécula. Bacana? Tudo certo? E quais são os três tipos principais? São esses aqui, ó: ligação hidrogênio, de polo e de polo induzido. Só que antes da gente falar dessas forças intermoleculares, eu vou fazer uma revisão aqui sobre polaridade das moléculas. Embora no meu canal tenha essa aula completa para vocês, tá, galera? Então vamos falar aqui de polaridade, polaridade das moléculas. Bacana? Sandrão, o que é a polaridade? Polaridade você vai lembrar de polos, né? Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Eu tenho dois tipos de moléculas. Eu tenho as moléculas apolares e eu tenho as moléculas polares, certo? As moléculas apolar ou apolares são aquelas em que um vetor resultante é igual a zero. Eu vou colocar vetor resultante como sendo essa letrinha grega aí que é um mi, tá certo? E eu tenho as moléculas polares que o vetor resultante é diferente de zero. A gente viu que os átomos eles ficam unidos por ligações químicas, certo? Mas lógico que existe uma atração entre essas duas moléculas. Por exemplo, vou pegar aqui o H2. O H2 é hidrogênio ligado a hidrogênio. Imagine que a ligação química
seja a ligação química seja um cabo de guerra, certo? Então eu tenho um hidrogênio empurrando essa ligação para ele, e eu tenho outro empurrando para ele. Bacana? Se isso aí fosse uma corda e tivesse dois caras de cada lado da corda com a mesma força, que no nosso caso aqui está sendo o hidrogênio, ninguém ia ganhar, concorda comigo? Ou seja, não ia ter um lado em que a corda iria. Então a gente diz que aqui eu tenho um vetor resultante igual a zero. Ou seja, essa molécula é uma molécula apolar. Agora, no lugar do hidrogênio, vou fazer um exemplo aqui e vou colocar o cloro. Então eu teria hidrogênio ligado a cloro. Só que o cloro é muito mais eletronegativo. O que é eletronegatividade, Sandrão? Eletronegatividade, ela mede a facilidade com que um átomo ganha elétrons. Foi lá na nossa aula de propriedades periódicas, certo? Então, esse par de elétrons, que é a ligação química, vai ficar mais próximo do cloro. Então, a gente diz que o cloro é o polo negativo, hidrogênio é o polo positivo. Observe que eu tenho um vetor resultante para a sua direita e eu não tenho nenhuma força contra ele. Então, o vetor resultante aqui, ele é diferente de zero. Vou fazer um outro exemplo para você aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, o CO2. O CO2 é o carbono no meio e 2 oxigênios, né? Isso eu já dei esse macete, né? Sandrão, como é que eu sei quem é o átomo central? Aquele que tem menos átomos. O carbono só tem um átomo. Ok? Então, você tem aqui o seguinte. Como o carbono a gente já viu na aula passada, ligações químicas, né? O carbono tem ligação dupla com o oxigênio, certo? Porque o carbono tem que ter 4 ligações, o oxigênio tem que fazer 2. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, observe que no oxigênio da sua esquerda, eu tenho uma força maior no sentido do oxigênio. Do mesmo lado aqui. Observe que eu tenho duas forças empurrando em sentidos contrários. É a mesma força. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se o carbono fosse uma mesa, por exemplo, se eu tivesse uma mesa aqui e um cara empurrasse a mesa para ele, outro cara empurrasse a mesa para ele e os dois tivessem a mesma força, essa mesa ia andar? Não, essa mesa não ia andar, porque o vetor resultante aqui é igual a zero. As duas forças estão se anulando. Bacana? Então imagine que o carbono é a mesa, certo? E o oxigênio está sendo dois carinhas empurrando essa mesa. Essa mesa não vai andar. Então essa molécula tem um vetor resultante igual a zero. Agora vamos supor que nessa mesa eu tenho aqui o carinha, tá? A mesa. Esse carinha aqui está empurrando a mesa para lá agora, para a direita. E o outro continua empurrando para si. Bacana? Mesmo que as duas sejam a mesma força, essa mesa vai andar. Essa mesa vai andar para onde, Sandrão? Vai andar para a direita. Se ela andar para a direita, eu tenho um vetor resultante diferente de zero. Certo? Por exemplo, é o que aconteceria aqui, só para te dar uma ideia. Se eu botasse, por exemplo, vamos fazer aqui a seguinte configuração. Vamos supor que eu fizesse isso aqui, ó. Deixa eu fazer de preto. CSO, tá? Só para você ter uma ideia. Carbono no meio, enxofre de um lado, oxigênio de outro. Certo? Eu tenho uma força para cá, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Só que o enxofre também está empurrando para cá. Ele é mais eletronegativo que o carbono. Só que é o seguinte: o oxigênio ele é mais eletronegativo
do que o enxofre. Então eu tenho uma força maior sendo aplicada para a direita. Então o vetor resultante ela é diferente de zero. Essa molécula é uma molécula polar, certo? Outro exemplo bacana para a gente. Vamos pegar aqui uma molécula de CH4, metano, certo? CH4. O CH4 é um carbono ligado a 4 hidrogênios. Ok? O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então eu tenho uma força empurrando para cá, uma força empurrando para cá, uma para cá e uma para cá, empurrando esses pares de elétrons. Cadê os pares de elétrons, Sandrão? Tá aqui, ó. Certo? Observe que as forças da esquerda para a direita, de cima para baixo, elas se anulam, porque elas têm a mesma intensidade, porque é o mesmo elemento químico, é uma mesma ligação. Essa ligação aqui é a mesma, porque todas as quatro é ligação quem com quem? Todas as quatro é ligação carbono com hidrogênio. Então observe que aqui o vetor resultante será igual a zero. Vetor resultante igual a zero quer dizer que a molécula é uma molécula apolar. Então eu posso dizer que a molécula do CH4 é uma molécula apolar. Certo? Agora, vamos supor que eu tire um hidrogênio. Então, em vez de CH4, eu tenho agora um CH3F. Então, eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, só que uma das ligações é flúor. Agora eu tenho ligações diferentes. Eu tenho 3 ligações carbono-hidrogênio e eu tenho uma ligação carbono-flúor. Certo, meu querido aluno? Então, o que acontece? Foca no Sandrão que é sucesso. Olha só. Eu tenho uma força empurrando para o carbono, ou seja, o carbono, esse par de elétrons está ficando mais próximo do carbono, esse também e esse também. Só que aqui carbono e flúor, a força maior está no sentido do flúor. Então, de cima para baixo, se você raciocinar desse jeito, você não vai errar a questão, tá? De cima para baixo, as forças se anulam. Só que da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, eu tenho uma força para cá, ó. Porque essas duas forças estão no mesmo sentido. Então, o meu vetor resultante, ele é diferente de zero. Essa molécula é uma molécula polar. Bacana? Dúvidas, galera, até agora? Então, você só tem que saber o que a é a eletronegatividade. E a eletronegatividade segue essa ordem que Sandrão vai fazer para você aqui, tá? É o seguinte, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Ou seja, da esquerda para a direita, o flúor é o mais eletronegativo, depois o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, o nitrogênio é o terceiro, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo, depois o enxofre, depois o carbono, depois o fósforo, depois o hidrogênio. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bacana? Tudo certo? Então, meus jovens, vocês já sabem o que é molécula polar e apolar. Sandrão, e o que é que isso vai influenciar nas interações intermoleculares? Eu vou explicar para você agora. O que vai influenciar é que, dependendo da substância e a sua polaridade, ela vai influenciar nas forças. Então vamos começar com a mais fraca, que é a força
Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos começar aqui com a força dipolo induzido. O dipolo induzido já diz, né? Vai induzir um polo. E ela ocorre entre quem? Ela ocorre entre moléculas apolares, certo? Sandrão, me dê exemplo de moléculas apolares. Eu lhe dou um monte. Por exemplo, H2, Cl2, O2, N2. O que é que você percebeu aqui? Você percebeu, F2, que dois átomos iguais ligados entre si sempre vai ser uma molécula polar. Mas a gente viu também aqui, ó, CH4, certo? CO2 e etc. Bacana? Eu posso até dar um macete para você também, que é o seguinte. O primeiro eu já dei. Sempre que eu tiver dois átomos, moléculas com dois átomos, no caso H2, Cl2, O2, N2 e F2, são moléculas com dois átomos, né? E esses átomos forem iguais, sempre vai ser apolar, certo? E sempre que o elemento químico, presta atenção agora nesse macete, sempre que o elemento químico central for da família 4A, que é o caso do carbono, certo? E tiver ligado ao mesmo elemento, no caso aqui ele está ligado a 4 hidrogênios e aqui está ligado a 2 oxigênios, os ligantes são iguais, ele é uma molécula apolar, certo? Também podemos fazer a mesma relação de molécula apolar para os compostos que tenham metais, por exemplo. Aqui, ó. Al, eu fui de vermelho, né? Então eu tenho que fazer o exemplo de vermelho. Por exemplo, AlF3. Eu tenho um alumínio ligado a 3 flúor. A sua geometria, essa geometria trigonal aqui que depois a gente vai estudar. Então, olha só, eu tenho uma força empurrando um par de elétrons para cá, outro para cá e outro para cá. Se o alumínio, que é o átomo central, fosse uma mesa de 3 pontas e em cada ponta fosse está sendo imprimido uma forças iguais, essa mesa não ia andar, né? Então esse vetor resultante seria um vetor resultante seria um vetor resultante igual a zero. Então seria uma molécula apolar. Mas isso acontece por quê? Porque o alumínio é da família 3A e as três ligações é com o mesmo elemento químico. Mesmo raciocínio para a família 2A. Agora, uma observação importante. Embora essa ligação seja uma ligação iônica, porque ocorre entre metal e ametal, os compostos iônicos, a gente só pode considerar que ele tem interações intermoleculares quando eles estão no estado gasoso, certo? Então, os compostos iônicos só terão interações intermoleculares quando estiver no estado gasoso. Por quê, Sandro? No estado sólido e líquido, os compostos iônicos, no caso que tem ligação iônica, eles formam o que chamamos de retículo cristalino iônico, certo? Que é o formato, por exemplo, do sal. O sal de cozinha está num retículo cristalino iônico no estado sólido. Então, a dipolo induzido ocorre nas moléculas apolares. Então, logicamente, eu tenho alguma força que mantém as moléculas polares unidas. Nesse caso, é o dipolo-dipolo que ocorre nas moléculas polares. Sandrão, exemplo de moléculas polares. Eu vou lhe mostrar aqui. Ó. Por exemplo, o que eu fiz lá, o CH3F, o HCl, o SO2, tá? O CO, o monóxido de carbono e etc.
Bacana? Você observe que aqui os átomos, por exemplo, moléculas com dois átomos, como é aqui, ó, o HCl, como são átomos diferentes, por exemplo, hidrogênio e cloro, eles são moléculas apolares. Então, dois átomos diferentes, moléculas com dois átomos apenas, e os dois átomos são diferentes, eles são sempre polares. Depois eu vou analisar o átomo central, por exemplo. Lembra do macete do carbono? Esse não, por que ele não é apolar? Simples, porque aqui o carbono está ligado ao hidrogênio e ao flúor. São diferentes? São diferentes. Se são diferentes, então a molécula ela é uma molécula polar. Só que dentro da molécula polar existe um dos mais importantes, que é o que mais cai nos vestibulares, que é a ligação de hidrogênio. Mas agora eu pergunto para o meu aluno, dúvidas? Galerinha, então diga aí se vocês estão com dúvidas. Não? E aí? Tá tudo bem, né? Então vamos lá. A ligação de hidrogênio, ela também ocorre em moléculas polares, mas tem uma particularidade. Ela só vai ocorrer nas moléculas que têm H-FON. Esse não, o que é H-FON? É quando você tem um hidrogênio ligado ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Como assim, Sandrão? Por exemplo, vamos pegar aqui a molécula da água. Por exemplo, fazer um exemplo aqui para a gente, né? Exemplo de ligação de hidrogênio. A nossa querida água, H2O, ela tem o hidrogênio ligado ao oxigênio. Bacana? Do outro lado vai ter um hidrogênio ligado ao oxigênio e assim sucessivamente, né? Na molécula da água, o hidrogênio é o cara positivo e o oxigênio é o cidadão negativo. Aqui sobra um par de elétrons, certo? Mas isso aqui você não precisa saber disso agora, mas sobra um par de elétrons. Como vai sobrar também no nitrogênio e no flúor. E aqui vai ocorrer uma interação intermolecular. É a atração entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. A mesma coisa acontece na amônia, NH3. Tá aqui o NH3, tá? Então, na amônia também sobra um par de elétrons, mas o hidrogênio é o polo positivo e o nitrogênio é o polo negativo. Então, vai haver uma interação entre o hidrogênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. Mesma coisa acontece no HF. Então, você tem aqui, ó, o fluoreto de hidrogênio, né? Então, você tem aqui, ó, o flúor é o polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo e você vai ter essa linda interaçãozinha aqui, ó. Beleza. Todas essas interações são do tipo ligação de hidrogênio. Certo? E por que H-FON, Sandrão? H-FON, H por causa do hidrogênio, né? E por que o FON? Porque é a sigla do flúor, nitrogênio e oxigênio. Bacana? Só que preste atenção que agora é um aprofundamento que eu vou falar para vocês, que na verdade, além do H-FON, pode acontecer apenas o FON. Lógico que no livro de química não vai aparecer isso, né? Isso aqui é um macetezinho que a gente dá. Então, o que é o FON? Na verdade, se você observar, a ligação de hidrogênio ela acontece o seguinte: de um lado eu tenho hidrogênio, certo? Esse hidrogênio ele pode estar ligado ao flúor,
ao oxigênio e ao nitrogênio. Do outro lado, você tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. E esses caras podem estar ligados a um hidrogênio, certo? E aí vai haver uma interação, beleza? Do hidrogênio com o FON da outra molécula. Só que o hidrogênio, se tiver ligado a um desses três caras, e um desses três caras estiver ligado a hidrogênio, eu tenho que chamar HFON. Mas eu não preciso ter uma ligação de hidrogênio e obedecer às duas regras. Qual é a regra, Sandrão? O hidrogênio tem que estar ligado a algum elemento do FON e algum elemento do FON tem que estar ligado a hidrogênio. Essas são duas regras. Só que, para ser ligação de hidrogênio, você só precisa obedecer uma. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui, ó, só para você ter uma ideia, tá? Você tem aqui carbono, dupla com oxigênio, tá? E do outro lado você tem uma mistura desse cara com água. Então, eu tenho oxigênio e hidrogênio. Bacana? Então eu vou ter uma interação entre o hidrogênio, que é o polo negativo, desculpa, polo positivo, e o oxigênio, que é o polo negativo. Vai haver uma interação aqui, certo? Essa interação, será que é ligação de hidrogênio? Vamos analisar. O hidrogênio, ele está ligado ao oxigênio, que é um carinha do FON, beleza? Mas o oxigênio desse lado aqui não está ligado ao hidrogênio, mas não interessa. Se um dos lados obedeceu à regra, então isso aqui é uma ligação de hidrogênio. Quando é que você não terá uma ligação de hidrogênio? Quando nenhum dos dois lados obedecer, certo? Por exemplo, você pega aqui o carbono, do mesmo jeito, faz uma dupla com oxigênio, só que do outro lado você tem hidrogênio ligado a cloro, por exemplo, certo? Nessa molécula, o hidrogênio é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Você terá uma atração para manter essa mistura junto, certo? Só que é o seguinte, o hidrogênio, nesse caso, está ligado ao cloro, que não faz parte do FON, e o oxigênio está ligado ao carbono, que não é hidrogênio. Então, aqui pode ser qualquer outro tipo de interação, pode ser até de polo, mas não é ligação de hidrogênio. Galera, dúvidas? Bora, eu gosto de escutar as dúvidas. Lembrando, essa é a primeira e segunda regra, tanto faz, tem que obedecer uma dessas duas. Todo vestibular, quando cai interações, vamos supor que na prova caiu uma questão de forças ou interações intermoleculares. Meu aluno fera que vai passar no vestibular do UFT e da Unitins. Eu posso lhe afirmar com quase toda certeza que há uma grande chance da questão ser ligação de hidrogênio. Certo? Existe uma outra interação que eu vou fazer aqui embaixo. Eu faço vários aprofundamentos. O bacana é que você vá lá no canal, assistam as aulas, tá? Para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Então, por exemplo, existe um tipo de interação que a gente chama interação do tipo íon-dipolo. O nome já está dizendo, né? É a interação entre um íon e uma molécula polar. Então, é a interação entre um íon e uma molécula polar. Por exemplo, é o tipo de interação que ocorre quando você, por exemplo, tem um recipiente aqui, certo? Esse recipiente eu tenho água, H2O, e coloco aqui dentro o nosso querido sal, o NaCl. NaCl, aqui dentro da água, ele agora está em solução aquosa. O que é que vai acontecer? Ele vai formar dois íons, o íon cátion, Na+, e o íon Cl-, certo? Aí o que é que vai acontecer? A molécula da água, como você já sabe, ela tem
ela tem esse formato aqui, né? Oxigênio ligado a hidrogênio, né? Onde o oxigênio é o polo negativo e o hidrogênio é o polo positivo. Então você vai ter isso aqui, ó. A gente diz que o sal está solvatado. O que é o solvatado, Sandrão? Então você tem aqui o íon sódio, tá? E ao redor do íon sódio, você vai ter um monte de moléculas de água. Certo? Não é o Mickey Mouse não, tá? Deixa eu voltar aqui. Você vai ter aqui, lógico, o átomo de oxigênio é maior, eu quero fazer a bola maior é o oxigênio, a bola menor é o hidrogênio, tá certo? E aí você tem o quê? Você tem o oxigênio aqui, ó, polo negativo, e você tem o átomo, as bolinhas estão representando os átomos, tá certo? E você tem aqui as bolinhas menores, são o hidrogênio. E aí você vai ter essa interação aqui, ó, entre o íon, que é positivo, com a parte da água, que é o oxigênio, que é o polo negativo. Esse tipo de interação é a interação mais forte do que a própria ligação de hidrogênio, que é a íon dipolo. Certo? A mesma coisa acontece com o cloro, só que aí o cloro ele vai estar rodeado de água do mesmo jeito, solvatado, só que virado para ele vai estar os oxigênios, logicamente. Você sabe que os opostos se atraem, certo? Então, se a gente fosse fazer um comparativo aqui de força, né? Esse comparativo de força eu só posso fazer em moléculas que têm aproximadamente a mesma massa, tá? Então, seria assim, ó. Eu tenho dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio, certo? Quem é a mais forte? A mais forte é a ligação de hidrogênio. Depois é quem? A dipolo, depois a dipolo induzido. Agora, cuidados para os sinônimos. Você pode encontrar na prova dipolo induzido com o nome de Van der Waals. Certo? Dipolo induzido ou dipolo momentâneo ou Van der Waals. Ou também conhecido como dispersão de London, também são sinônimos, tá? O dipolo você vai encontrar com como dipolo permanente. Cuidado com os sinônimos, tá? Ligação de hidrogênio não, ligação de hidrogênio é ligação de hidrogênio. Agora, existe as pontes de hidrogênio, aí já é um aprofundamento que não convém agora para o nosso foco nesse curso, que é a prova da UFT e da Unitins, certo? Então, galera, ligação de hidrogênio é uma coisa, ponte de hidrogênio é outra, tá? Não confundam. Bacana? Beleza? Bom, então agora vamos aqui fazer as questões, né? Referente a esse assunto. Então, primeira questão. Na primeira questão, eu tenho isso aqui, ó, ele fala o seguinte. Questão do número 1, opa, questão número 1 do nosso material. Parece que travou aqui. Deixa eu ver. Deu uma travadinha. Aula ao vivo é isso, né? Então vamos lá. Questão número 1 do nosso material, uma liga UFT, Universidade Aberta 2012. Ele fala o seguinte: a atração entre as moléculas é um fator importante que torna possível o entendimento de como a matéria se forma. Um exemplo é a atração entre a molécula da água, que torna possível a existência de rios,
lagos e oceanos, onde as moléculas se atraem e formam um líquido. Bacana? A alternativa que contém um par de substâncias nas quais as interações entre as moléculas são ligação de hidrogênio. Olha só, meu fera, a gente já mata aqui, né? Qual foi que a gente estudou aí? Então, olha só. Metano, letra A. Metano e água. Metano não, metano está fora. Sandrão, quem é o metano? É o CH4, é uma molécula apolar, está fora. Amônia e benzeno. Amônia pode ser, mas o benzeno não. O benzeno está fora. Certo? Acetona, acetona e ciclohexano. O ciclohexano está fora. Ácido fluorídrico e amônia. Quem é o ácido fluorídrico? É o H. Deixa eu botar aqui, HF. E a amônia é o NH3. Agora, esse assunto a gente vê de novo lá em orgânica, certo? E aí você vai ver o seguinte, mas eu já posso adiantar para você aqui, ó. Éter etílico e propano. Por que o propano, ciclohexano, benzeno e metano não podem ser? Porque são hidrocarbonetos, certo? E os hidrocarbonetos que a gente vai estudar lá em química orgânica, eles são considerados moléculas apolares. Agora já antecipei, né? Então são moléculas apolares. Minha pergunta, dúvida? Hein, meus feras, dúvida? Posso ir para a próxima? Então vamos lá. Próxima questão. Questão número 2, UFT 2019-1. Certo? Ele fala o seguinte: a ligação de hidrogênio era comumente chamada de ponte de hidrogênio. Lembra que eu falei da ponte de hidrogênio? Não se chama mais ponte de hidrogênio, é ligação de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é outra coisa. Devido a uma tradução inadequada do termo em inglês hydrogen boat, que é ligação de hidrogênio. O termo ponte de hidrogênio, contudo, vem sendo abandonado por gerar algumas confusões com outros tipos de ligações, como a ligação covalente, monoeletrônica, intramolecular do hidrogênio nas moléculas de tiborana, que é esse cidadão aqui, B2H6, tá? Pronto. Essa molécula aqui, B2H6, a interação entre elas é chamada de ponte de hidrogênio, certo? Já as outras é chamada de ligação de hidrogênio. Aí ele pergunta, em qual dos processos abaixo a ligação de hidrogênio contribui de forma determinante? Cara, se a gente for aqui, ó, você aprendeu naftalina, é um hidrocarboneto. Não tem ligação de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio, aqui é um enxofre. Não faz parte do FON. E CF4 não tem nem hidrogênio. Então sobrou quem? Sobrou a letra A. Opa, aqui eu não esqueci de marcar, né? Letra D, né? Beleza? A anterior. Então vamos lá. Na evaporação da hidrazina, será que tem ponto de hidrogênio? Vamos ver. A hidrazina, ela tem 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. Eu tenho 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. A sua estrutura é assim, ó. Certo? Observe que cada nitrogênio, aula de ligação, né? Família 5A o nitrogênio, tem que fazer 3 ligações, ó. 1, 2, 3. O da direita também faz 3, ó. Uma com o nitrogênio
2, 3. Se eu tiver outra hidrosina aqui, ó. Se eu tiver outra hidrosina, certo? Só que eu desenhei errado, né? Vou desenhar de um jeito. Deixa eu desenhar melhorzinho. Deixa eu desenhar de um jeito em que eu consiga fazer o nitrogênio tendo uma interação. O nitrogênio tendo uma interação com o hidrogênio. Hidrogênio polo positivo na molécula, né? Que ele é o cara menos, ele é negativo. Nitrogênio polo negativo. E aqui você vai ter uma interação entre eles. Será que aqui está obedecendo uma das regras para ser uma ligação de hidrogênio? Vamos ver. O hidrogênio está ligado ao nitrogênio. Pronto. Já é ligação de hidrogênio. E o nitrogênio está ligado ao hidrogênio. Então aqui eu não tenho só um FON. Eu tenho um H FON. Tanto o hidrogênio está obedecendo a regra e está ligado a alguém do FON, como o carinha do FON está ligado ao hidrogênio. Certo? Dúvidas? Não? Então, bola para frente. Vamos lá. Questão número 3. Questão número 3. Oxe. Questão número 3. UFT Transferência 2012-2. Ele fala o seguinte: as propriedades físicas e químicas das substâncias dependem do tipo de ligação e das forças de interação que ocorrem entre as partículas. Por exemplo, a temperatura de fusão aproximada do naftaleno, que é um hidrocarboneto, do ácido benzoico e da sacarose e do cloreto de sódio são 80, 120, 180 e 800. Observe que, vou apagar aqui, tá? Só para você ver o seguinte, ó. Maior, ou seja, respectivamente, né? Então, o naftaleno tem um ponto de fusão menor que o ácido benzoico. O ácido benzoico, que é 122, é menor que 180, que é o da sacarose, que por sua vez é menor que o cloreto de sódio, que é 800. Então, ele pergunta aqui, ó, a principal força de interação intermolecular responsável pela alta temperatura de fusão da sacarose em relação ao naftaleno é o que? A sacarose. Qual é a fórmula da sacarose? Aí você tem que saber, viu, meu fera? Não tem pra onde correr, não. C12H22O11. Ou seja, a sacarose ela tem um bocado de moléculas de OH. Certo? E aí, ligado a outra sacarose, eu não vou desenhar os 12 carbonos não, tá? Então você tem aqui uma interação entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. Vou repetir. O hidrogênio, ele é o polo positivo e o oxigênio é o polo negativo. Certo? Então, que tipo de interação ocorre aqui? Ligação de hidrogênio. Letra C. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Naftaleno. Naftaleno é um hidrocarboneto e o meu aluno fera já sabe que hidrocarbonetos são moléculas apolares. Qual é o tipo de interação que ocorre nas moléculas apolares de polo induzido? Também com os sinônimos de Van der Waals,
e dispersão de London. Não esqueça disso, tá? Ácido benzoico. O ácido benzoico, ele também faz ligação de hidrogênio. Por quê, Sandrão? Lá na orgânica a gente vai estudar, mas eu vou desenhar para você aqui. O ácido benzoico, ele é um ácido do grupo funcional ácido carboxílico, certo? O ácido carboxílico se caracteriza por ter a carboxila, que é o que é a carboxila, Sandrão? Que é essa dupla com oxigênio que a gente chama de carbonila ligada ao H, que é o ácido carboxílico. Certo? Bacana? Então, se tem OH, ele tem chance de fazer ligação de hidrogênio. Certo? Só não é mais forte que a sacarose, porque a sacarose tem um monte de OH em sua estrutura. Certo? Bom, aí a sacarose a gente já sabe que é ligação de hidrogênio. E o cloreto de sódio, sabe por que ele é o maior de todos? Porque o cloreto de sódio, deixa eu botar a setinha para ele, né? Cloreto de sódio é o NaCl. E o NaCl é metal ligado a metal. Então essa ligaçãozinha aqui, ela é ligação iônica. Então, no estado sólido, embora ele não disse qual estado, né? Ele não falou qual estado na questão, no estado sólido, o ponto de fusão, a ebulição dele é muito alto. Por quê? Os compostos iônicos têm elevado ponto de fusão e ponto de ebulição. Certo? Outra observação importante. Observação do tio Sandrão. Quando você passa um cara do estado sólido para o líquido e do líquido para vapor, ou seja, mudança de estado físico, você passa água do estado sólido para o líquido, você não quebra ligações químicas. O que são quebradas nessas transformações são as interações intermoleculares de polo induzido, ligação hidrogênio. Então a gente pode afirmar com toda certeza que a ligação química ela é mais forte do que a interação intermolecular. É mais fácil você quebrar uma ligação de hidrogênio do que uma ligação iônica, ligação covalente. Interações entre átomos é mais forte que a interação entre moléculas. Interação entre átomos. O que são as interações entre átomos? São as ligações químicas, iônica, covalente, metálica, que já estudamos. O que são as interações moleculares? São as interações intermoleculares, que estudamos agora de polo, de polo induzido, ligação de hidrogênio e ligação íon dipolo, ainda tem a íon dipolo induzido e tem a dipolo induzido, certo? Posso continuar para a próxima questão? Então vamos lá. Próximo tópico aí da nossa aula, propriedades físicas, propriedades dos líquidos. Bacana? Então vamos lá. A água é uma substância essencial para a manutenção da vida na Terra, perfazendo 70% ou mais da maioria dos organismos vivos. Com relação às propriedades da água, é incorreto. Eu quero a incorreta, certo, galera? A UFT gosta desse incorreto, viu? Então vamos lá. Letra A. A água, devido às suas características físicas e químicas, dissolve vários tipos de substâncias polares e iônicas. Sim, a água, ela é, na química, a gente chama de solvente universal. Por que solvente universal, Sandrão? Porque a maioria das reações
ocorre em água. Então, o primeiro ele é verdadeiro, mas ele quer incorreta, né? Isso é verdadeiro. A água possui um alto calor específico e uma alta entalpia de vaporização. Calor específico, a gente já viu no início, né? O calor específico da água é de 1 grau Celsius por grama. Ele é altíssimo se comparado com os outros. E entalpia, a gente vai estudar lá em termoquímica, é a energia, certo? A energia necessária para você passar a água do estado líquido para o estado vapor, ela é alta, certo? Então você já anota isso aí, já memoriza quando você for estudar. Bacana? Letra C. A água tem alta tensão superficial causada pela forte coesão entre suas moléculas. Vocês já viram que na superfície da água, faz de conta, isso aqui é a superfície da água, tá? Você consegue um mosquito pousar? Pronto, agora desenhei um mosquito. Não é isso aí? Você consegue também, com muito delicado, você colocar um palito ou uma lâmina. Já viram isso já? Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque as moléculas de água aqui, olha, tem uma grande tensão, certo? Então, essa tensão na superfície, observe que na superfície, você só vai ter moléculas embaixo das moléculas na superfície e embaixo, né? Você não vai ter em cima. Então, isso faz com que você tenha uma grande tensão superficial. Essa, essa propriedade em que alguns conseguem, alguns objetos conseguem ficar em cima da água é devido à sua tensão superficial. Então, essa aqui também é verdadeira e é causada por causa da coesão entre suas moléculas. Certo? Próximo. As interações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas de água são responsáveis pelo seu alto ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Isso se a pressão for de 1 até M, porque a pressão influencia no ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Tanto é que, por exemplo, vamos supor que você tem um copo com água aqui. Então, o ponto de ebulição da água, lá em cima no Monte Everest ou numa cidade mais alta, ela é menor que 100 graus Celsius. Porque quanto mais alto você tiver, o ar ele fica rarefeito. E aí a pressão diminui. Diminuindo a pressão, você diminui também a pressão. Se diminui a pressão, você diminui o ponto de ebulição. Bacana? Próximo. A água pura, sem íons, é um excelente condutor de corrente elétrica. Isso se deve ao processo de autoionização da água. A água realmente ela faz uma autoionização. O que é ionizar, Sandrão? Ionizar vem de íons, é produzir íons. Só que é muito pouco. A água pura, vamos supor que uma água 100% pura, sem íons, ela não é uma excelente condutora de corrente elétrica. Você sabe por que a água conduz corrente elétrica? Porque na água eu tenho íons. E esses íons vão ter íons cátions e íons ânions. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um recipiente aqui. Esse recipiente tem água pura. Já no outro, você tem um recipiente e dentro desse recipiente você tem água e você tem um salzinho de cozinha, NaCl ou qualquer outro sal, entendeu? O NaCl ou a KCl, né, cloreto de potássio. Quando você bota em água, o NaCl vai produzir Na+, Cl-, foi o que eu já falei agora, né? Cloreto de potássio, K+, Cl-. E os íons é que vão fazer essa facilidade em conduzir a corrente elétrica.
O que é a autoionização da água? A autoionização da água é o seguinte: a água ela pode sofrer ionização. Por quê? A água, meu querido fera, ela é a união do íon H+ com o íon H-. Se eu não me engano, a cada 55.550 moléculas. Essa molécula ficou feio, não foi? Moléculas de água. Moléculas de H2O. Apenas uma sofre ionização. Ou seja, produz um íon H+ e um íon OH-. A gente chama isso aqui de autoionização, que a gente vai ver mais lá em pH e pOH, equilíbrio químico. Lembra disso na escolinha? Certo, galera? Posso ir para o próximo? Tudo bem? Dúvidas? Não tem dúvida até agora? Então vamos lá. Opa, então eu esqueci de marcar, não foi? Então a questão aqui, ó, questão falsa é a 3, por quê? Porque a água pura não é um excelente condutor de corrente elétrica. Questão número 2 do nosso material foi uma questão do OFT de 2007, que fala o seguinte: numa aula de química, para demonstrar a solubilidade do iodo, o professor João realizou esse experimento. Dissolveu a mesma quantidade de iodo sólido em água, em clorofórmio, em sulfeto de carbono e tetracloreto de carbono, certo? Considerando-se os resultados desse experimento e com base na teoria das ligações químicas, correto afirmar que a menor solubilidade do iodo sólido observada ocorreu. Qual é a molécula do iodo sólido? I2. I2, ó. I2 é uma molécula biatômica com dois átomos iguais ligados entre si. Então isso aqui é uma molécula apolar. Molécula apolar ocorre interação de que tipo? Dipolo induzido, Van der Waals ou dispersão de London. E aí vem para aquela fasezinha célebre, né? Semelhante dissolve semelhante. O que eu quero dizer com isso, Sandrão? Que moléculas apolares são mais fáceis se dissolver em outra molécula apolar. Então, por exemplo, para se dissolver na água, tem que ser ou um composto iônico, que a gente viu lá em cima, né? Porque tem íons, ou moléculas polares, porque semelhante dissolve semelhante. Então, é mais fácil uma substância polar. Cadê? Deixa eu marcar aqui. Uma substância polar se dissolver em outra substância polar. E uma substância apolar se dissolver em substância apolar. Como o I2, que é iodo ligado a iodo, dois átomos iguais, aquele macete Sandrão. Nem pense duas vezes. Dois átomos iguais ligados entre si formam uma molécula apolar, certo? Então, desses carinhas que eu tenho aqui, o que ela tem maior dificuldade, ou seja, menor solubilidade, seria em água, porque a água é uma molécula polar. Certo? Beleza? Por exemplo, o disulfeto. Disulfeto, dois sulfetos. É o S2C, ou seja, é enxofre ligado a dois enxofre ligado a carbono, como molécula polar. O tetracloreto de carbono é o carbono ligado a 4 cloros.
Então você teria carbono igual a 4 cloros. Bacana? Beleza? Posso ir para a terceira questão. Terceira questão do nosso material UFT Transferência 2014-2, que ele fala o seguinte: a água, de novo, né? A água é uma substância tão comum na Terra que muitas vezes não percebemos a sua natureza singular. Todos os processos vitais envolvendo água, essa substância é um excelente solvente para muitos compostos iônicos, bem como para outras substâncias. Sobre a água, analise as afirmações, certo? E ele quer as corretas, né? Então vamos lá. Primeiro, a água possui elevado calor específico. Você viu que as questões se repetem? Verdadeiro, né? A gente viu anteriormente que verdadeiro. Podendo absorver uma grande quantidade substancial de calor, enquanto sua temperatura sofre apenas pequeno aumento. Correto. A água, por ela ter um elevado calor específico, ela pode absorver uma grande quantidade de calor, enquanto a sua temperatura sofre pequeno aumento. A gente vai ver isso aqui também com maior profundidade no assunto de termoquímica, tá certo? Verdadeiro. A propriedade mais surpreendente da água é o fato de sua forma sólida ser menos densa do que a líquida. Cara, isso aqui é o básico, né? Quem aqui nunca colocou um cubo de gelo em água? A minha pergunta é simples. O gelo afunda ou boia na água? O gelo, o gelo boia, porque a densidade da água no estado sólido é menor que a densidade no estado líquido. Só que a grande maioria das substâncias é o contrário, certo? Quando o cara fica sólido, se eu botar nele mesmo líquido, o sólido vai afundar. Por isso que ele falou aqui, ó, é natureza singular. Com isso, sabendo que um é o dois, vamos fazer aquilo que a gente, Sandrão, já ensinou a vocês, o macete, né? Vamos olhar para a questão, ver qual que já dá para eliminar. Letra A, somente a 1 e a 2 são corretas. Por enquanto tá. Letra B, somente a 1 e 3 está fora. Somente a 2 e 4 está fora, porque a 1 e 2 são corretas. Somente a 1 e 2 e 4 pode ser. Somente a 1, 2 e 3. Pronto. Se eu responder a 3, eu resolvo a questão. Então vamos lá. Embora muitos outros compostos possam formar ligação de hidrogênio intermolecular, a diferença entre a água e outras moléculas polares de pesos moleculares semelhantes é que cada átomo de oxigênio possui duas ligações de hidrogênios extras. Então vamos lá. Lembra que eu falei que a interação na ligação de hidrogênio ocorre porque sobra pares de elétrons, né? Então, o oxigênio da família 6A, ele tem 6 pares de elétrons, né? Na molécula da água, 2 elétrons do oxigênio estão ligados com hidrogênio, mas sobram 2 pares de elétrons, né? Que ele pode, logicamente, fazer interação com outro hidrogênio da outra molécula. Então ele pode fazer essa interação com a molécula e pode fazer essa interação com essa outra molécula. Então, com esses 2 pares de elétrons, ele pode fazer ligação de hidrogênio. Certo? Então, o terceiro é verdadeiro, ele realmente pode fazer. Como ele falou aqui, cadê? Forma 2 ligações de hidrogênios extra. Verdadeiro. Com isso, eu elimino a A, porque a terceira está correta,
e elimino a D. A correta é a letra E. E eu vou responder a quarta, para saber por que ela está falsa. Se não tivesse capacidade de formar ligações pontes de hidrogênio, a água seria um sólido à temperatura ambiente. Não. Ela é sólida justamente porque ela tem a interação ligação de hidrogênio. Aqui estaria falsa já porque você já sabe que o conceito não é mais ponte, é ligação. Mas levando em consideração a época, o raciocínio não seria esse. O raciocínio é a água, ela só está na forma sólida ou líquida porque justamente ela tem a ligação de hidrogênio. Aí ele fala, se não tivesse a forma de ligação de ponto de hidrogênio, a água seria um sólido à temperatura ambiente. Não. Se ela não tivesse essa força de atração entre suas moléculas, as moléculas seriam mais afastadas. Mais afastadas, elas seriam todas no estado gasoso. Por isso que as forças intermoleculares é importantíssimo. É ela que faz com que as substâncias interajam tanto, fiquem tão próximas uma das outras que consigam ficar no estado sólido e líquido, ao ponto de eu poder pegar, ao ponto de eu poder beber. Certo? Beleza? Agora, em relação ao terceiro, se a gente pegar a molécula de HF, por exemplo, ácido fluorídrico, né? O ácido fluorídrico, ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro está fazendo aqui a ligação de hidrogênio com o flúor, né? Quantos pares de elétrons sobram? Sobrou esse e sobrou esse. Ou seja, ele ainda tem como fazer 3 interações, tá vendo? Com a outra molécula. Então, do mesmo jeito que ele pode formar 2 ligações de hidrogênio extra, o flúor pode formar 3 ligações extras. Já a nossa querida amônia, aqui ó, amônia, como ela é da família 5A, o nitrogênio da família 5A, aí eu já tenho, sobra um par de elétrons, né? 1, 2, 3, 4, 5. Como sobra um par de elétrons, ele vai fazer apenas uma interação intermolecular, ligação de hidrogênio com outro átomo, com a outra molécula, no caso. Dúvida, meus queridos alunos? Me digam, por favor. Está tudo certo? Matheus, Vanessa, Henrique, e aí? Tudo bacana? Tudo bacana. Beleza. Henrique agora arranjou uma figurinha, olha só. Galera, como foi uma aula extra, né? Eu queria dar essa aula de ligação de hidrogênio de forças intermoleculares muito importante, tá? Então, a gente encerra por aqui, mas na próxima aula a gente já volta com geometria molecular e hibridização.